Olá, gente! Somos o Grupo 3 e hoje nós iremos falar sobre culturas brasileiras em suas origens. Um recorte dos primórdios até 1889. Chegada do homem à América. Há duas teorias que determinam a chegada do homem no continente americano. São elas a travessia do Estreito de Bering, no qual foi um período em que a passagem ficou coberta por gelo e uniu o continente americano ao asiático, e teoria transoceânica, na qual habitantes da Polinésia se locomoveram para a América do Sul em pequenos barcos. Uma comprovação da chegada do homem ao continente é o descobrimento do fóssil de Luzia, o fóssil humano mais antigo encontrado em Lagoa Santa, Minas Gerais, com cerca de 12 a 13 mil anos. Luzia é considerada a primeira brasileira da história. Tribos indígenas brasileiras. Anterior à chegada dos europeus, no território que hoje é denominado como Brasil, estima-se que viviam 4 milhões de nativos. Dentre todos os povos indígenas que habitavam o Brasil de norte a sul, podemos destacar certos grupos, como os Pataxós, Macro-G, Aruaques e os Tupis-Guaranis. Contudo, os Tupis foram o maior grupo indígena da época anterior ao descobrimento, sendo que suas origens iam desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. A contribuição específica desse grupo foi muito importante para a formação da cultura brasileira. Cada uma dessas comunidades indígenas possuía sua própria cultura, religião e costumes, ao passo que viviam basicamente da pesca, da caça e da agricultura, separados umas das outras. Os indígenas do Brasil pré-cambriano viviam em tribos, sendo seu chefe político o cacique. O cacique era responsável pela ordem e bom funcionamento da comunidade indígena, escolhido por meio da hereditariedade, experiência e prestígio conquistado pela família. Já o pajé era o sacerdote e curandeiro da tribo. Possuía um papel importante na educação e ensinamento dos cultos aos jovens. A cultura em si dessas tribos era realizada através de pequenas concentrações populacionais e atividades exercidas de forma coletiva, ou seja, visando ao bem comum. A transmissão do conhecimento na aldeia era transmitida de forma oral. A religião estabelecida ali era politeísta, cultuavam a natureza e a espíritos antepassados. A ausência de política, Estado, moeda e trocas mercantis eram grandes marcas desse período. A participação e apoio ativo da comunidade fomentavam nas decisões do cacique e do pajé. As regras criadas através das crenças e aprendizados eram estabelecidas através de costumes e tradições das tribos. O contato dos povos do Brasil pré-cambriano com os portugueses foi extremamente prejudicial. Não foi pacífico como muitos acreditam e pregam. Ao passo que foram enganados, explorados e escravizados, muitos indígenas acabaram não resistindo às condições desumanas impostas pelos colonizadores. Perderam terra, adquiriram doenças e foram forçados a abandonar sua cultura em favor da Europa. Nesses sentidos, aos poucos, o contato com os europeus provocou diversas alterações culturais nos índios. O estabelecimento do escambo originou as primeiras trocas comerciais feitas pelos indígenas e portugueses. Pouco tempo depois, de acordo com Luzano, foi promulgada em 1512 e 1513 a Leis de Burgos. Foi uma ação humanitária que ordenava o bom governo e tratamento dos indígenas. A encomenda foram leis que ditaram regras sobre a cristianização, o trabalho e o número dos índios a serem atribuídos aos colonos. Com isso, relações entre colonizadores e colonizados foram regulamentadas. A cultura indígena sofreu grandes mutilações nos aldeamentos jesuíticos. Os índios passaram a ser educados para viver como cristãos, ou seja, eram submetidos a uma imposição forçada de outra cultura. O período de 1500 e 1532 foi denominado de pré-colonial. As principais características normativas vigentes na colônia foram as leis de caráter geral e forais, que centralizavam o poder nas mãos de Portugal e de seus dirigentes no Brasil. Esses, por sua vez, desconsideravam os preceitos culturais dos nativos e impunham fortemente sua cultura e sua legislação. É comum, frequentemente, nos depararmos, seja em livros de história ou na fala do cotidiano das pessoas, que ao se referirem à história do Brasil, utilizarem a palavra
descobrimento. Porém, falar em descobrimento para descrever o processo histórico da chegada dos portugueses no Brasil é, de certa forma, afirmar que antes de ser descoberto, aqui nada existia. Portanto, tratava-se de uma terra de ninguém. Sendo os portugueses, então, os descobridores dessa terra de ninguém, seriam eles os detentores do direito àquela terra. Mas aí fica o questionamento: e os povos indígenas que aqui viviam? Portanto, a ideia de um descobrimento do Brasil trata-se de uma ideia eurocêntrica. Como vimos anteriormente, a chegada dos portugueses não se deu de forma nada pacífica, havendo uma clara dominação cultural. Tratou-se, portanto, de uma invasão. Com a dizimação da história, da cultura, dos costumes e até mesmo da vida dos povos indígenas que aqui habitavam, o imaginário popular passou a acreditar em coisas como: os povos indígenas eram poucos, eles viviam de forma isolada, de forma espaçada, esses povos não possuíam uma organização social, portanto não poderiam ser chamados de povos civilizados, considerando a visão eurocêntrica. Porém, essas e outras ideias são ideias errôneas sobre a história desse povo. Atualmente, essa discussão sobre descoberta ou invasão já se faz mais presente nos debates escolares. Porém, é preciso que se analise mais a fundo essa ideia, que pode a princípio parecer um consenso no meio acadêmico. É preciso destacar que os povos originários só tiveram um sólido reconhecimento da sua diversidade e dos seus direitos com a Constituição Federal de 1988. Desde essa época até atualmente, em 2022, houve um processo de regularização das terras coordenados pela FUNAI, buscando identificar, delimitar, demarcar, registrar e homologar as terras indígenas por meio do decreto número 1755 de 1996. Contudo, dia 13 de junho deste ano, o Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, em parceria com indigenistas associados, o INAI, divulgaram um dossiê de mais de 200 páginas sobre como essa fundação, a FUNAI, está alinhada em atender os interesses dos ruralistas e no incremento dos direitos indígenas. O descaso governamental por esse grupo fez com que 38% dos povos indígenas, de acordo com a FUNBio em 2017, vivessem em condições de extrema pobreza. Com isso, vemos que ainda há falhas no reconhecimento pleno dos direitos indígenas. Segundo Almeida, é necessária a incorporação dos indígenas na historiografia brasileira, na condição de sujeito e protagonista da história do Brasil. Só assim, uma mudança brusca de perspectiva, não só nas palavras, conseguiremos avançar na proteção desses povos. A chegada dos portugueses em 1500 fomentou uma grande mudança na sociedade nativa do Brasil, com a imposição de uma nova cultura, fruto da miscigenação entre os habitantes da época. A definição do Brasil como uma colônia de Portugal fez com que durante muitos anos historiadores não soubessem definir ao certo quando surgiu um sentimento nacionalista local distinto do português. Tem-se que os primeiros movimentos nacionalistas ocorreram no século XIX, quando a elite colonial se posicionou contra as normativas brasileiras. A vinda da família real para o Brasil em 1808 aumentou um pouco o sentimento nacionalista do território. No entanto, também gerou certa insatisfação devido ao aumento dos gastos públicos para custear a realeza. Por isso, certas camadas do país passaram a desejar um autogoverno e ressentem-se de que a riqueza da nação fosse levada para Portugal. Após a queda de Napoleão, um grupo de militares constitucionalistas, por meio da Revolução do Porto em 1821, conseguiram estabelecer Portugal como uma monarquia constitucional. Todavia, a fonte de riqueza portuguesa permanecia sendo a exploração colonial. Desse modo, Lozano afirma que a Constituição portuguesa era liberal para Portugal e recolonizadora para o Brasil. Neste mesmo ano, as cortes e Dom João VI retornaram para Portugal e no Brasil permaneceu como regente Pedro, filho de Dom João VI. A notícia das medidas recolonizadoras e a determinação da volta de Dom Pedro a Portugal foram o estopim para a separação entre Brasil e Portugal. No entanto, cabe destacar que foi Dom Pedro que, em 7 de setembro de 1822, declarou a independência brasileira. Assim,
Até mesmo a independência foi um processo de cima para baixo, do governante para o povo. O governo de Dom Pedro I foi marcado por uma grande sujeição aos ingleses, pela repressão sangrenta dos movimentos liberais e por seu procedimento arbitrário e incerto, o que reduzia sua aceitação perante a população. Em 1831, Dom Pedro I retornou para Portugal para suceder seu pai e deixou no Brasil seu filho Pedro, na época com 5 anos. Esse período de regência foi marcado por uma grande insatisfação popular, o que fez com que antecipassem a coroação de Dom Pedro II para os seus 14 anos. Lozano afirma que a construção da imagem de Dom Pedro II como ponto de referência da unidade nacional foi buscada com medidas conscientes e refinadas, que quase antecipam a construção midiática dos líderes da era televisiva. Ao longo do governo de Dom Pedro II, houve um fortalecimento do nacionalismo e um período de relativa paz, o qual foi interrompido em 1864 com o início da Guerra do Paraguai. Guerra essa que perdurou até 1870 e gerou sérias consequências para o Brasil, como um grande endividamento público e o início da decadência da monarquia. Com o fortalecimento do exército como instituição e o fortalecimento das ideias republicanas, em 1889 foi proclamada a República por Deodoro da Fonseca, militar e ex-monarquista. Lozano relata que, neste momento, foi substituída uma monarquia esclarecida por uma república conservadora. Nos primeiros anos da República, houveram várias revoltas, a se destacar a Revolta dos Canudos e a Revolta do Contestado, motivadas pela insatisfação política e social. Ambas sofreram uma repressão sangrenta pelo Estado. Assim, percebemos que a formação da identidade brasileira já se iniciou marcada por uma elevada violência estatal, além do racismo, que permaneceu forte no Brasil mesmo após a Lei Áurea. Com um extenso território com características naturais e sociais muito diferentes, o Brasil se consolidou como um mosaico de sociedades, cuja unidade nacional sempre foi e até hoje é problemática. Em relação à variação do território brasileiro ao longo da Primeira República, tem-se a incorporação do estado do Acre, antes pertencente à Bolívia. Esse território de aproximadamente 189 mil km², foi incorporado ao Brasil a partir do Tratado de Petrópolis, assinado pelo Brasil e pela Bolívia em 17 de novembro de 1903, no governo de Rodrigues Alves. Os primeiros anos da Primeira República, de 1889 a 1894, foram conhecidos como a República da Espada, visto que os dois presidentes que governaram o Brasil nesta época eram militares. Nesse período foi estabelecida a política econômica do encilhamento, que tinha o intuito de gerar crescimento econômico por meio da industrialização do país. Todavia, para possibilitar essa industrialização, o governo forneceu diversos empréstimos, o que resultou no aumento da inflação, que provocou a desvalorização da moeda e a falência de empresas, impactando diretamente no aumento do desemprego. Assim, a República da Espada findou-se com uma grande instabilidade econômica no país e uma elevada dívida pública. Para discutirmos acerca dos cenários econômicos na Primeira República, devemos, primeiramente, delimitar este momento histórico. A Primeira República, também conhecida como República Velha, inicia-se em 1889, com a proclamação da República e a entrada no governo de Deodoro da Fonseca, e finda-se em 1930, com a deposição de Washington Luiz e o início da Era Vargas. A seguir, com a posse de Prudente de Moraes, inicia o período conhecido como República Oligárquica, o qual perdurou até o fim da Primeira República. Neste momento, as oligarquias cafeeiras, especialmente as de Minas Gerais e de São Paulo, detinham um grande poder político, o que resultou na criação de políticas econômicas para proteger seus interesses privados. Ao assumir o Brasil em um momento de grande instabilidade econômica e elevada dívida pública, Prudente de Moraes e seu sucessor Campos Salles implementaram uma política econômica conhecida como Funding Law, que tinha o intuito de consolidar a dívida, a qual seria quitada em 63 anos com juros de 5% ao ano. Para executar essa política, foi realizado um acordo internacional que estabelecia a suspensão temporária do pagamento dos juros da dívida externa e oferecia um novo empréstimo de 10 milhões de libras esterlinas ao país, o que possibilitaria uma reestruturação econômica do Brasil. Em contrapartida, deveriam ser adotadas medidas de austeridade, que incluíam o combate à inflação, a valorização da moeda e o corte de gastos.
No entanto, em 1906, houve uma queda do preço do café, o que fez com que os presidentes dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se reunissem para buscar uma solução para minimizar o prejuízo e garantir uma renda mínima aos cafeicultores. Assim, foi firmado o Convênio de Taubaté, no qual o estado deveria comprar o excedente da produção a um preço mínimo acordado. Para implementar essa política, no entanto, o Estado precisaria contrair um empréstimo de 15 milhões de libras esterlinas. O então presidente, Rodrigues Alves, no entanto, não quis assumir o ônus dessa política e, portanto, os estados a realizaram internamente, cada um assumindo os custos para a compra do excedente de café dos cafeicultores locais. No entanto, com a posse de Afonso Pena, sucessor de Rodrigues Alves, essa situação se alterou e a política se tornou nacional, cabendo ao governo federal comprar os excedentes de café. Apesar de o Convênio de Taubaté estabelecer medidas para evitar a expansão da produção e custos muito altos para os estados, com força política, as oligarquias conseguiram que essas medidas não fossem realmente aplicadas e, assim, essa política se tornou um meio de garantir lucros privados a partir das instituições públicas. Foram retirados os riscos de se produzir em excesso, porque todo o excedente seria comprado pelo Estado. No início da gestão de Venceslau Braz, nono presidente da Primeira República, ocorreu a queda significativa das exportações, principalmente dos produtos agrícolas. Assim, o governo federal adotou uma política financeira austera e foi responsável pela queima de 3 milhões de sacas de café que estavam estocadas para evitar a queda no preço dos produtos. Ademais, com a Primeira Guerra Mundial, os países em guerra reduziram as exportações de manufaturados, o que gerou um estímulo para o crescimento industrial brasileiro. Todavia, as oligarquias agrárias ainda detinham a maior parte do poder político. Ao longo dos próximos governos, houve uma ampliação da industrialização do Brasil, mesmo que sem abandonar a política de valorização do café. Entende-se que as oligarquias agrárias estavam perdendo sua força política. No entanto, foi em 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, na qual o preço do café era cotado, que houve uma grande queda no preço do café, de modo que fosse impossível conter o preço a patamares aceitáveis. Assim, resultou em um grande prejuízo para os cafeicultores e o fim do controle político pelas oligarquias cafeeiras. Outros grupos oligárquicos ascenderam ao poder com o início da Era Vargas, em 1930. Assim, podemos dizer que essas mudanças causaram grandes variações étnicas e linguísticas no país, se comparados os povos pré e pós a chegada dos europeus. Segundo os dados publicados pela FUNAI, a população indígena em 1500 era de aproximadamente 3 milhões de habitantes. Além disso, sabe-se que já existiram em torno de 600 a 1.000 línguas e dialetos diferentes falados pelos nativos brasileiros. Com o passar dos anos, eles sofreram grandes influências e confirmamos isso porque, segundo o IBGE, no censo de 2010, atualmente no Brasil existem 305 etnias e 274 línguas indígenas ainda preservadas. Segundo Teixeira, em 1995, a língua é também a chave que nos permite conhecer todo o universo cultural de um povo. A cultura de um povo é nada mais, nada menos que o conjunto das respostas que aquele povo dá às experiências pelas quais ele passa e aos desafios que ele sofre. No Brasil de hoje, Krenak afirma que, a cada ano ou a cada semestre, uma dessas línguas maternas, um desses idiomas originais de pequenos grupos que estão na periferia da humanidade é deletado. E que ainda existem 250 etnias que querem ser diferentes uma das outras no Brasil, que falam mais de 150 línguas e dialetos. O censo de 1872 visava classificar a identidade do Brasil. No entanto, suas respostas apenas continham branco, preto, pardo e caboclo. Vale-se ressaltar que a identidade do Brasil é muito mais abrangente que isso. Dessa forma, podemos dizer que a identidade do Brasil é formada por uma grande miscigenação, produto das misturas de diversos grupos humanos que aconteceram ao longo da história. Dentre eles temos os asiáticos, os indígenas, os africanos e os europeus. Por isso, não se pode determinar que no Brasil
Há uma formação de uma identidade única. Somos todos resultados de uma grande mistura. Isso é tudo, pessoal. Esperamos que tenham gostado e até a próxima. Muito obrigada!